estou zen. Depois de uma aula de pilates, estava praticando pilates na aula de educação física. Eu vim com uma calma, com uma sonoplastia. Não é mosca, é o fundo musical. Faz zen, fica zen. Zen? A cara dele pra mim, gente, é a melhor, né? Tipo, Juliana, para, Você não vai falar bom dia? Bom dia. Aí, bom dia. Bom dia aos alunos, aos professores do 8º ano. Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Lembrando que essa semana tem duas, hein? Quinta e sexta aulas de geografia aí. E o tema de hoje é o quê? Aspectos socioeconômicos da América Latina. Que eu fiquei emocionada. Eu ia pedir para você falar calmamente, porque você estava falando muito rápido e hoje eu estou calma. É porque nós estamos 24 minutos, 51 segundos, 50, 49. Habilidade da aula de hoje, EF08GE24. Analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos. Estabelecer comparações entre a exploração mineral, agricultura, pecuária, entre outras, e relacionar com os indicadores de desenvolvimento econômico e social. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. Perfeitamente. E falando de América Latina, nós vamos falar sobre um assunto que encaixa bem, né, com o nosso continente, que é o ODS 2, erradicação da fome do IBGE Explica. Daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 2. Sabe quando bate aquela fominha? Pois é, mas aqui não vamos falar da fome que você sente entre uma refeição e outra. É fome mesmo, panela vazia, barriga vazia, esperança vazia. O segundo dos 17 objetivos é a erradicação da fome, isto é, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. A fome é um problema que aflige cerca de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo, ou seja, 1 em cada 9 pessoas não tem comida o suficiente para ter uma vida ativa e saudável. Isso faz com que a fome seja o principal fator de risco à saúde no mundo, ultrapassando a AIDS, a malária e a tuberculose combinadas. Todo ano é a má nutrição a responsável por quase metade das mortes de crianças abaixo de 5 anos. São cerca de 3,1 milhões de crianças todos os anos. A Ásia e a África subsaariana são as regiões do mundo onde esse mal se faz mais presente. São dados alarmantes, não? E se eu te dissesse que hoje o mundo produz comida o suficiente para alimentar a todos? Alguns estudos mostram que produzimos comida para 10 bilhões de pessoas. E, infelizmente, embora haja produção suficiente para todos, problemas como a pobreza, má distribuição de renda e propriedade, desastres naturais, conflitos, crescimento populacional, desperdício, perdas no transporte e problemas de cunho político fazem com que uma parcela enorme da população passe fome. E não basta apenas acabar com a fome. É preciso garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e pessoas em situações vulneráveis, como mulheres grávidas e lactantes, pessoas idosas e crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Até 2030, algumas medidas propostas, como o incentivo ao uso sustentável da terra, com acesso igual e seguro a ela, devem mudar esse cenário. Acabar com a fome é apenas o segundo passo rumo a um mundo mais justo. Os outros objetivos também estão aqui no nosso canal. Não deixe de conferir. Até a próxima. Isso aí, né? Então, na realidade, a pobreza, infelizmente, no nosso continente aqui, falando de América Latina, né? Ela é muito profunda, né? Está muito enraizada, vem desde a época do período de colonização, né? Então, é um processo lento, né, gradual, que temos que, né, acabar de vez, né? Isso nós estamos falando, por exemplo, de um país como o Brasil, que tem, né, abundância em alimentos, né, e perde aí cerca de 30% de toda a sua produção, vindo, né, desde o cultivo até o consumidor. Então isso aí é muito complicado e não deveria acontecer o oposto, porque esses 30% poderia estar alimentando
outros países, tanto da América Latina como de outros continentes que têm países pobres. E falando de continente da América Latina, vamos ver um mapa aí que eu sempre gosto de colocar quando eu falo sobre continentes, que é o continente aí da América Latina, né? São os países que estão em verde que têm, né, as línguas aí faladas aí que provenientes do latim, né, o português, o francês e o espanhol. Né? E aqui, Ju, né, na América do Sul nós temos dois aqui, ó, que estão em cinza. Por que eles estão em cinza? Porque eles não falam, né, línguas derivadas do latim, que é o caso aqui da Guiana, antiga Guiana inglesa, né, que está aqui, e o Suriname, que se chamava anteriormente de Guiana holandesa, né? Então todo esse processo aí de colonização de vários países aqui, né, nem todos tinham essa língua latina, mas vejo que boa parte dos países da América Latina, pela sua colonização, trazem aí as línguas do derivado aí do latim, tá certo? Aí o Brasil, né, que é aí o único país aí que fala o português aqui na América Latina, né? E nós temos aí a maioria que fala espanhol, né, e outros, como o caso aí da Guiana Francesa, que fala o francês, o Haiti e outros países aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que nós vamos ver um mapa falando sobre o uso da terra, áreas cultivadas em 2015, né, dando destaque, logicamente, para a América Latina, né, esse território aqui, né, vamos incluir o México, esqueci do México, né, vamos aqui, e a gente percebe que o Brasil, né, como outros países, o caso aí da Argentina, Uruguai, Paraguai, o próprio México e outros países da América Central, está aí numa porcentagem entre 5% a 15% de sua área de cultivo. Para alguns países que a gente observa pelo tamanho, né, como o caso aí do Uruguai, é uma porcentagem baixa. Mas no caso do Brasil, né, que tem uma porcentagem, uma projeção de área de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é uma porcentagem até satisfatória. Logicamente que dá para melhorar, mas a gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos aí do planeta, tá? Então, né, falando aí numa projeção em torno aí de 12 a 13% aí de áreas cultiváveis aqui no Brasil, né, lembrando que boa parte dessas terras aí são de mecanização, de modernização e de alta tecnologia, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai observar, né, uns exemplos aí, né, a produção de soja, plantação de soja aí à esquerda no Mato Grosso, né? Em 2020 o Brasil era o maior produtor mundial com 130 milhões de toneladas. A América Latina produz metade da soja do mundo. Olha a importância da América Latina aí para o planeta, no caso o alimento, né? Cana-de-açúcar em São Paulo, em 2018 o Brasil era o maior produtor mundial com 746 milhões de toneladas. A América Latina produz mais da metade da cana-de-açúcar do mundo. Bom, quando a gente fala de agricultura, de pecuária, né, desse setor primário, né, nós temos vários benés, né, inclusive também a questão de recursos minerais, né, vários benés aí para vários países da América Latina, né? Então, o setor primário, né, ainda é forte, né, em todos os países aí da América Latina. Vamos lá para a próxima tela, para não perder tempo aí, uso da terra aí, ó. Quanto à pastagem, né, o Brasil está aí em torno aí de 10 a 30%. Eu vou dar um destaque para o nosso vizinho, o Uruguai, né, que boa parte aí do seu produto interno bruto está na venda de carne, exportação de carne, né, dos derivados aí da criação de gado, principalmente o gado bovino, e aí ele aparece em destaque aí na América Latina como um dos maiores produtores, né, de carne, principalmente a carne bovina, para o exterior, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí, ó, agricultura de uva e de abacaxi, né, continuando aí com a parte de alimentos, né? Então a plantação de uvas na Argentina, a Argentina e o Chile estão entre os 10 maiores produtores de uvas e vinho do mundo, não é à toa, né, que são os maiores produtores, principalmente por causa dos vinhos, né? E o Brasil está entre os 20 maiores aí. Abacaxi em Veracruz, no México, a América Latina produz 35% do abacaxi mundial. E é isso que é interessante a gente retratar, né? A gente acaba retratando aí, né, vários produtos, então não é só um produto, não é uma monocultura que a gente relaciona aí com países aí da América Latina. São diversos produtos, né, muitos desses países, como é o caso do Brasil, tendo aí a sua policultura, né, e a sua diversificação aí de produção
de alimentos, né? É o que eu falei, se fosse bem, né, utilizado, né, Ju, principalmente vindo aí da produção, né, com a logística dos meios de transporte, né, com certeza teria uma menor desperdício, né? Então, tem vários fatores aí que a gente poderia considerar e que essa exploração tivesse mais frutos, desse mais frutos para o Brasil. Isso, exatamente. Nós que moramos perto do CEAGESP, né, no CEAS, a gente vê lá muito desperdício, que é, né, o setor intermediário aí de abastecimento aí, não só da cidade de São Paulo, mas como do estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo, né? Então a gente vê o quanto lá se desperdiça, né? E isso aí é só um ponto, hein? São vários pontos aí de abastecimento, né? E vários pontos que recebe aí vários produtos agrícolas aí do Brasil afora, né? Que infelizmente ainda usa muito, né, o meio rodoviário, o qual acaba, né, por essa ocasião também desperdiçando vários produtos, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa, que é aí a produção pesqueira, tá? E aí nós temos alguns países em destaques aí, dando destaque aí para o Chile, por exemplo, né, que aparece aí como um dos maiores produtores, né? A gente vê aqui até nessa legenda aqui, ó, né, tendo aí o Peru, né, como maiores produtores aí pesqueiros do planeta, aí, dados de 2016, e também dando destaque para o Chile. O Chile também tem aí uma grande importância para a parte pesqueira, tá? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver, né, aí a criação de gado de alguns países e a piscicultura. Então tá lá, criação de salmão no Chile, 1/3 de todo o salmão vendido no mundo vem do país, tá certo? Então do Chile aí 1/3 dessa produção e do consumo aí vem do Chile. E a América Latina produz 1/4, aí 25% da carne bovina e de frango do mundo. Tá vendo? Olha, então vejam, né? A gente viu aí vários exemplos, né? Vários aí, tanto na parte de criação de animais, como também na parte de produção de alimentos, mostrando e dando destaque aí, né, de quanto é importante, né, o setor primário da América Latina, não só para a América Latina, como principalmente para os países que estão aí, né, dependendo aí dessa produção aí de alimentos, né, que logicamente acaba influenciando aí no mercado externo, tá certo? É uma questão de acerto, né, políticas públicas, investimentos, né, principalmente na logística, né, com outros meios de transporte se destacando, como, por exemplo, dentro do continente, né, as estações ferroviárias, né, que além de levar muito mais produtos, né, a economia é maior, o frete é mais barato, é mais seguro, né, então tem toda essa logística aí que deve ser colocada e outros incentivos aí que a gente acaba se destacando, tá certo? Vamos lá para uma atividade, Ju? Vamos, que eles estão quietinhos aqui no chat. Estou prestando atenção, Precisa agitar. Atividade aí para vocês responderem, queridos estudantes. Qual a importância da produção de alimentos dos países da América Latina para o planeta? Então, coloquem seu nome da sua escola. Professores, mandem aqui para nós e já voltaremos.
Galerinha, tá todo mundo quieto e continua quieto, total de 0 respostas, mas o professor Antônio Russo lindamente vai nos contar o segredo dessa resposta. É fácil, né? A gente já falou aqui, né? Como a gente viu nas informações, vários produtos aí, né, tendo um grande volume de produção, né? Então a gente acaba vendo aí que a América Latina tem uma grande importância nessa relação aí de produção, principalmente para fora. É lógico que há um interesse, né, dos grandes produtores aqui no Brasil de vender para fora porque se vende em dólar, né? Pode fazer a pergunta, vai? Pode fazer a pergunta, professor? Qual? A primeira? Aquela do commodity? Isso. E soja, é alimento ou commodity? É os Foi dois, o professor né? Luiz Carlos. É os dois, né, professor? Até porque commodities, ela já vem essa informação por causa principalmente da Bolsa de Valores, venda de commodities. E não é só alimento, recurso mineral é commodities. Todo o setor primário faz parte do commodities. Então é isso que a gente tem que entender. Tanto é que aqui em São Paulo, nós tínhamos a Bolsa de Mercadoria e Futuros que tratava de toda a produção do Brasil dos setores primários. E ela foi fundida com a Bolsa de Valores de São Paulo. Tá certo? Então commodities é produção de alimento, é produção de criação de gado. É só você entrar no site da Bolsa de Valores e ver lá os commodities, né, e as ações que são vendidas, né, são ações da Vale, que trata de recursos minerais, são ações de outras empresas, tanto de criação de animais, como também de produção agrícola, né, ou junta, né, a famosa agropecuária. É agrobusiness, né, que a gente comenta muito, que faz parte aí dos commodities, tanto nacional como internacional. Por isso, a importância de produção de alimentos do nosso país, porque influencia e muito no produto interno bruto do nosso país e, obviamente, mexe muito com a Bolsa de Valores, tá certo? Arrasa, você arrasa, viu? Eu sou sua fã. É estudo, Arrasa, tem que estudar. Oi, perfeito. Para dar aula aqui no Centro de Mídias, para esses professores que têm um gabarito muito elevado, a gente tem que estudar, Sim, certo? estudamos muito. Vamos lá para a próxima tela, eu ia falar próxima aula. Recursos minerais aí, ó, minério de ferro, ó. Minério de ferro aí faz parte aí também dos commodities, que são muito vendidos aí para o exterior, né? A China, por exemplo, é um dos maiores, né, exportadores, né, no caso aí de venda do Brasil. Tá aqui, ó. Destaque para o Brasil, né, como produtor aí, né, de ferro aí, do minério de ferro para os países, principalmente aí o nosso maior parceiro comercial, que são aí os chineses, né? Se a gente até vê lá no mapa lá, sai um pouquinho fora aí do tema, né? A China aí também destacando aí, né, como uma das maiores produtoras aí de minério de ferro, né? Isso que é interessante que é tratar. E veja, né, ela é uma das maiores produtoras de minério de ferro e uma das maiores importadoras de minério de ferro e é os que mais aí, né, compram aí do Brasil, né? Não só o ferro como também a soja, né, que tanto serve aí de alimento, né, para nós como também para a criação de animais, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós vamos ver um outro recurso mineral aí, o estanho, né? Que aí, além do Brasil, aparece aí o Peru e a Bolívia, né? Até porque, né, a Bolívia aí, né, o seu recurso econômico, aí, o seu produto interno bruto está muito baseado aí nesse tipo de minério aí, que é o caso aí do estanho, tá certo? Na próxima tela, um outro recurso mineral, aí um poluente aí, que é o caso aí do carvão mineral, tá certo? E aí nós não temos aí, né, países aí com muito destaque, mais destaque aí para a região asiática, né? Então, carvão mineral, que até é um ponto positivo, né, aqui para o nosso continente, né, que cada vez mais deveria utilizar menos carvão mineral e derivado aí dos combustíveis fósseis, né, principalmente aí o petróleo, o carvão mineral. Como no caso aqui do Brasil, nós utilizamos, né, como um recurso energético as hidrelétricas, né, o que não é o caso, por exemplo, da China, que utiliza muitos derivados aí do combustível fóssil, né, principalmente o carvão mineral, né, então a gente não tem esse potencial, até porque, até para as siderúrgicas, né, o caso do Brasil, ele tem lá, ó, né, o famoso S carbonífero, né, que fica na região sul, principalmente na região sul do Brasil, que é que o potencial de calorias, né, de dimensão de calorias do nosso carvão, ele é muito fraco, então ele tem que ser misturado aí para, no caso das siderúrgicas, com carvões importados, né? Já no caso aí para as termoelétricas, aí sim ele é usado aí, né, para gerar energia, né? Quando principalmente as hidrelétricas
estão em baixa, que é o caso, né, desse momento que nós estamos passando aí com a crise hídrica, né, que costumeiramente passamos todos os anos, né, mas né, que as dificuldades de resolver os problemas cada vez são mais difíceis, né? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos aí a bauxita, né? O Brasil aí é um dos maiores produtores também de bauxita do mundo, né? E ele exporta aí praticamente aí 98%, né, de toda a sua produção aí, né, da bauxita, né, que aí, né, depois se transforma em alumínio, em alúmina, né, e outras produções aí, né? O Brasil, então, na realidade, os recursos minerais aí que nós temos no nosso país, muitos deles aí que tem a empresa Vale, né, como co-participante aí, né, da produção, né, da extração de minérios, boa parte vai para as exportações, né? Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Dando aí o destaque para os países do nosso continente aqui da América Latina, tá? É um IDH que tem IDHs aí muito alto, né? Muito elevado, que é o caso, por exemplo, da Argentina, do Uruguai e do Chile, que se destacam, né, como países aí com IDH muito alto, né? Principalmente nessa relação social, né? E o Brasil está no IDH alto, né? Relacionando aí com boa parte aí dos países da América do Sul, né? E países aí, alguns países aí com IDH médio, principalmente na América Central. Na realidade, a gente tem que entender, né? E os alunos têm que entender isso, que nós estamos falando de um Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que é ele, além de retratar a parte econômica, né? Que se a gente fazendo um parecer geral, é o que menos importa nesse índice, por isso que muitos países que têm um potencial econômico acabam ficando para trás, que é o caso, por exemplo, do Brasil, até da China, que é a segunda maior economia do mundo, né? Mas quando você vê o IDH, ele está lá embaixo. Tem a questão social, que vem a questão da saúde e a questão da educação, né? Então, por isso que alguns países eles acabam se destacando, mesmo não tendo um potencial econômico, que é o caso da Argentina, é o caso do Chile e o caso do Uruguai, que tem, né, uma relação social muito melhor, né, com características aí, se fizer, né, um parâmetro, né, junto com o Brasil, muito melhor que o do Brasil, que logicamente está muito avante aí na economia, né? Mas é o que eu falei, não é só o Brasil. Tem vários países aí que estão nas primeiras colocações aí do Produto Interno Bruto, né, dando de novo o exemplo da China, que quando aí vai lá, faz uma pesquisa e vê qual a classificação aí do IDH chinês, qual o IDH do IDH indiano, que é uma das maiores potências econômicas do mundo, né? E aí você vê o IDH brasileiro, que apesar de ser alto, né, ele tem essa precariedade na parte social, principalmente quando falamos aí de relações da saúde e da educação, que nada mais é do que 2/3 dos valores aí do IDH, tá certo? Isso é um contexto geral da América Latina, tá? Não é só falando só do Brasil, tá? Vamos lá para a próxima tela, que é o último mapa que a gente vai apresentar, que é o coeficiente de Gini, que é mais ou menos um oposto, né, do que nós falamos aí do IDH, né? O coeficiente de Gini é como se a gente tratasse aí a distribuição de renda no país, né? Enquanto o IDH, quanto mais próximo do valor 1 são países melhores classificados, aqui vai ser o inverso, né? Quanto mais próximo do 0, né, melhor é a qualificação do país. Então a base seria o 0. Então países que estão em verde têm uma melhor distribuição de renda, tá? No caso aqui aparece a Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um departamento francês, tá? Então ele é um território ultramarino francês. Então, se você vê cores da França em azul, vai aparecer a Guiana Francesa aqui na América Latina em azul. Então a gente vê aí, né, que os países da América Latina têm, né, uma proximidade, né, com a relação aí da distribuição de renda, né, muito próximo, né, na metade, vamos dizer assim, né, entre mais ou menos 45 a 50, né, ou 0,45 a 0,50 a 0,60 a 0,66, tá certo? Ou seja, precisa melhorar a distribuição de renda nos países da América Latina, tudo bem? Vamos lá rapidinho entrar no Saiba Mais, que já foi o tempinho aí. Tem esse link, né, pode aí printar, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que tem várias informações retratando sobre esses assuntos aí que nós falamos aqui,
que logicamente é um pingo do que tem, né, para estudar aí sobre a América Latina. Obrigado aí pela participação de todos aí, obrigado aí, Ju, pela participação. Né? Até a próxima aí, que amanhã tem outra aula de geografia. Então, até amanhã, não percam. Beijos, câmera 2 e o coração especial do Antônio Russo. Então vamos lá, um coração em formato de maçã? De banana, Ivan? Cadê a banana, Ivan? Vai, Sidney, faz aí o coração, Sidney lá. Ó, o coração do Sidney é apaixonante, hein? Olha lá.